Saudações Medicoffers, sejam bem-vindos a mais uma aula nesse incrível mundo da imunologia. É uma honra sempre trazer assuntos extremamente importantes para vocês, tanto para a prática clínica quanto para a prova, tá? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu brinco que é um tema que é um abacaxi. Para isso eu tô com a minha meia de abacaxi aqui, tá? Para a gente poder, né, representar isso, que são as síndromes autoinflamatórias. É um tema extremamente importante. Algumas provas começaram a fazer menção a esse tema, tá? É um tema que a pediatria sempre vê mais, mas o clínico vai começar a ter contato agora também. Então a gente vai conversar agora e eu segmentei essa aula de uma forma um pouquinho diferente aí para a gente tentar entender o que é autoimunidade, o que é autoinflamação, são conceitos importantes aí que a gente precisa entender para entender a doença. A gente vai falar um pouquinho das principais síndromes clássicas, já que doenças autoinflamatórias é um mundo enorme, e aí a gente vai conversar sobre elas daqui a pouquinho, e a abordagem inicial que eventualmente pode pintar na nossa prova, tá bom? Vamos começar então falando desses conceitos que é a autoimunidade e a autoinflamação, porque sem entender o que é autoimunidade, o que é autoinflamação e diferenciar as duas coisas, a gente não consegue caminhar. Essa é uma dúvida muito comum entre os residentes, assim, quando pensar em um e quando pensar em outro, e o mecanismo imunológico disso. Então vamos olhar essas duas figuras, elas são super importantes para a gente tentar entender o começo. Quando eu falo, por exemplo, de autoimunidade, aí vamos focar deste ladinho aqui, a gente vai pensar em quê? Todas as vezes que eu falo de imunologia, eu tenho que lembrar lá daquele princípio básico de imunidade inata e imunidade adaptativa. Imunidade inata é o sistema imune em que eu venho já na minha árvore filogenética evoluindo, né? Então, desde as esponjas lá, a gente já tinha um sistema imune primário, né, bem primitivo, mas que funcionava muito bem, obrigado. E por causa dele, inclusive, a gente evoluiu e chegou aqui hoje, tá? Só que até aquele momento, até chegar nos cordados, eu não tinha um sistema imune adaptativo com anticorpos e linfócitos. E aí, a partir disso, eu começo a produção de linfócitos, anticorpos, etc. Quando eu falo de imunidade adaptativa, eu falo justamente deles. Então, toda vez que você ouvir imunidade adaptativa, você tem que pensar em linfócitos, seja ele T ou B, e aí a gente lembra aqui da imagenzinha, linfócito T, né, e B, e você tem que lembrar de maturação do timo, lembrar da expressão de receptores como o BCR e o TCR, lembrar de autoimunidades. Quando eu tenho defeitos que acontecem no sistema imune adaptativo, eu falo de autoanticorpos, eu falo de linfócitos autorreativos, eu falo de autoimunidade, tá bom? Então o conceito de autoimunidade é atrelado ao sistema imune adaptativo. E aí eu vou ter doenças que vão ser geradas por defeitos, né, na formação ou na maturação desse sistema adaptativo. E aí eu tenho doenças que são de autoimunidades centrais, então ALPS, que é a síndrome linfoproliferativa autoimune, por exemplo, a PSED, que é a candidíase mucocutânea crônica associada com poliendocrinopatia autoimune, né, a IPEX, que é uma outra síndrome também, que o paciente cursa com poliendocrinopatia, ela é ligada ao X e o paciente também tem outras autoimunidades e enteropatia, tá bom? E as autoimunidades periféricas, onde o defeito está na periferia, na maturação periférica ou na tolerância periférica, na verdade, do linfócito. E aí eu tenho o lúpus, o Hashimoto, a neuromielite óptica, por exemplo, tá bom? Quando eu falo de imunidade inata, e aquela imunidade primária, primordial, eu falo de algumas células, na verdade todas tirando o linfócito, mas a gente fala muito mais do neutrófilo. E o neutrófilo, assim como alguns outros fagócitos, eles têm um sistema muito rebuscado, apesar de ser primitivo, de combater patógenos, né? E esse combate a patógeno acontece às custas dos pumps e dos dumps. Então veja aqui, pumps e dumps são padrões moleculares associados a alguma coisa. Pumps, o P é de patógeno, e dumps associados ao dano ou ao perigo, tá? Então, quando entra algum agente agressor no meu corpo, eu tenho algumas moléculas, na verdade, que são padrões que são reconhecidas pelo meu sistema imune, eu começo a atacar essas moléculas. Então eu ativo uma série de alarmes do sistema imunológico, e esses alarmes, por sua vez, vão produzir febre, vão produzir citocinas, e aí eu tenho que lembrar que as citocinas, elas podem agir de uma forma autócrina, parácrina ou endócrina, tá? E a partir da produção destas citocinas, eu tenho a produção de autoinflamação. Por quê? Porque eu vou ter, por exemplo, produção de interleucina 6, TNF-alfa e interleucina 1 beta, tá bom? E aí eu tenho a febre como o representante principal, na verdade, das doenças autoinflamatórias. Muito bem.
A gente tem que lembrar de uma outra coisa toda vez que a gente fala de autoimunidade, de autoinflamação e de imunodeficiências, que é a questão da homeostase imunológica. Esse diagrama é um diagrama antigo, mas que ainda é muito... ele ajuda muito a representar, na verdade, como o sistema imune nosso funciona. Em condições normais, a gente está sempre aqui no meio, né, no zero, em que a gente tem eventualmente fenômenos que são inflamatórios, fenômenos de autoimunidade, mas são fenômenos que são autolimitados, curtos, não patológicos, né? A gente oscila na régua, que eu brinco. Fica doente, fica saudável, fica alérgico e por aí vai. Quando eu tenho desregulações da homeostase imunológica, eu posso ter algumas doenças. Então, quando eu tenho uma hiperativação, por exemplo, né, do sistema imune adaptativo, eu tenho produção de autoanticorpos e linfócitos, por exemplo, autorreativos. E aí, prototipicamente, eu tenho, por exemplo, a miastenia gravis que está ali, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma deficiência do sistema imune adaptativo, eu tenho doenças em que eu não produzo anticorpo adequadamente ou que eu não produzo células adequadamente. E aí a gente já conversou em um outro momento de imunodeficiências e o protótipo delas, a imunodeficiência comum variável, que é a CVID ali na figurinha, certo? Eu tenho condições em que eu tenho uma hiperativação da imunidade inata. E a imunidade inata começa a produzir proteínas que vão culminar em febre, inflamações estéreis, ou seja, sem infecção. O protótipo dessas doenças, por exemplo, a febre familiar do Mediterrâneo, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E, por fim, a gente tem aí os pacientes que têm deficiência no sistema imune inato e que, por exemplo, defeitos do sistema complemento. Um defeito bastante conhecido do sistema complemento é o angedema hereditário. Por quê? O angedema hereditário, o mais conhecido, que é aquele com defeito no inibidor de C1, ele nada mais é do que um paciente que não tem um regulador negativo do complemento, que é o inibidor de C1 esterase, que a gente conversa sempre, né? Às vezes a falta dele pode ser quantitativa ou qualitativa, mas independente de qualquer coisa, também é uma imunodeficiência, só que uma imunodeficiência do sistema imune inato. Então a gente tem que lembrar do angioedema hereditário com alteração no inibidor de C1 esterase. Belezinha? Muito bem. Então, para fixar esse conceito, a autoimunidade é um conceito atrelado à imunidade adaptativa. Eu tenho problemas na tolerância central, periférica, eu desenvolvo linfócitos autorreativos, autoanticorpos, e a autotolerância central, eu tenho doenças de defeitos no fase e no fase ligante, que são receptores de apoptose. Exemplo clássico, ALPS, tá bom? Os hematos acabam lidando bastante junto com a gente com essas doenças, tá? E a autotolerância periférica, eu tenho defeitos nas células T reguladoras, que eu brinco que são os guardinhas do sistema imunológico. E defeitos na tolerância periférica, várias doenças, desde Hashimoto, lúpus, neuromielite óptica e por aí vai, tá bom? E esses defeitos de autoimunidade, eles podem ser genéticos ou não. Já quando eu falo de autoinflamação, muda um pouquinho de figura, né? A gente fala aí de um conceito atrelado à imunidade inata, com uma desregulação, né? Geralmente essas doenças são monogênicas, eu tenho um gene responsável por toda aquela bagunça imunológica. Isso é bom porque eu consigo tratar diretamente, né? E quem sabe aí pensar em uma terapia gênica, que é o que a gente tem discutido bastante hoje em dia, tá? E aí a gente sabe que defeitos, na verdade, nesses genes vão culminar em alterações e desregulações, porque o sistema, na verdade, de controle da inflamação está defeituoso. Tá bom? E aí eu tenho, na verdade, uma resposta alterada a pumps e dumps. Então, eu sempre dou um exemplo clássico que aí vocês vão fixar e não vai mais ter dúvida nisso. Imagine uma casa com sistema de alarme, uma casa super chique, que tem um sistema de alarme muito bom. Esse sistema de alarme, quando ativado, ele chama a polícia, ele libera tiro, ele dá porrada, bombas, etc. Então é aquele sistema bom, que vai combater qualquer um que entrar ali, tá? Agora, imagine esse sistema de alarme que é muito bom com um mau contato. Imagine que não precisa de bandido, por exemplo, para que ele se ative. E a grande questão é que esse sistema com mau contato vai hiperativar o tempo todo. E aí o tiro, a porrada, a bomba e a polícia sobra para quem? Para você, dono desse sistema aí. Tá? É isto que é o paciente com fenômenos autoinflamatórios. É um paciente que responde sem agentes patogênicos e passa a ter fenômenos inflamatórios tentando combater alguma coisa que sequer existe, tá bom? Então, este é o conceito que a gente tem que ter em mente quando fala de autoinflamação.
Antigamente, até pouco tempo, na verdade, quando eu falava de doenças autoinflamatórias, a gente tinha uma tabelinha para consultar. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, é proposital. Era desesperador? Era, porque a gente tinha quadro clínico, epidemiologia, gene responsável, lesões de pele, e aí até trazia as fotinhas embaixo, né, das faces dos pacientes, principalmente na pediatria, e isso já era desesperador. Mas na medicina as coisas sempre são um pouco piores ao longo do tempo e sempre se tornam verdadeiros abacaxis como a minha meia. Então a gente tem que lembrar que em 2020, né, um dos primeiros artigos de 2020 trouxeram, na verdade, no mínimo 100 genes responsáveis por doenças autoinflamatórias ou síndromes autoinflamatórias, né? O Gatorno, que é um papa, né, das doenças autoinflamatórias, escreveu junto com o Ricardo Papa também, né, as doenças autoinflamatórias e 100 genes responsáveis, e aí virou uma bagunça, porque a gente começa a ficar desesperado e é plausível. Mas fica calmo, você como um clínico ou um pediatra, para a prova não tem que saber disso tudo, óbvio, nem a gente sabe, inclusive, apesar de eu ser fascinado por esse assunto, e se eu pudesse eu só estudava isso aqui. O que a gente tem que saber efetivamente, na verdade? Esses pacientes, eles apresentam quadros que são sistêmicos, inflamatórios, com febre, eventualmente policerosites, com algumas outras coisas. Mas o mais importante é que esses pacientes têm alterações laboratoriais, eles têm aumento de provas inflamatórias, mas não é só isso. E é o mais importante, inclusive, os pacientes têm provas inflamatórias aumentadas durante a crise, mas fora da crise, a prova inflamatória tem que cair, tem que normalizar. Então esse paciente tem aumento de VHS, aumento de PCR, de proteína amiloide A, de ferritina, mas passado o controle, né, controlado o processo inflamatório, ou porque geralmente são processos autolimitados, né, esse paciente tem uma defervescência das provas inflamatórias, então o paciente tem exames normais após a crise, tá bom? Então, eu tenho que lembrar disso para a prova. O paciente tem exames normais fora de crise e dentro da crise os exames são alterados. Mas, como estamos falando de doenças raras, a gente já conversou em módulos anteriores de doenças raras, a gente tem sempre que afastar outras coisas. Lembrem-se que eu estou falando de doenças raras e que eu preciso descartar, por exemplo, câncer, porque esse paciente, se ele tiver câncer, ele vai morrer. E a doença autoinflamatória, primariamente, não vai matá-lo, né? A não ser que complique posteriormente, a gente já conversa. Mas os pacientes precisam ter infecções descartadas, autoimunidades que são mais comuns descartadas e, obviamente, as imunodeficiências. Lembra que eu estou falando de erros inatos da imunidade. O paciente pode ter tudo junto e misturado também, tá bom? Então, cuidado só com isso. A culpa é de quem, Alex? Por que o paciente hiperinflama na maioria das vezes? A culpa é do inflamossomo. Aí você me faz essa cara. Quem? O inflamossomo. O inflamossomo, eu brinco, que é um megazord do sistema imunológico. Mas como assim o megazord, né? Eu não sei se é da época de vocês os Power Rangers, da minha época eu adorava, inclusive, né? E os Power Rangers, eles eram o quê? Eles eram lá os guerreiros, né? Que cada um tinha um robô seu, né? E esses robôs, quando eles iam combater alguém, que eles ficavam grandões, né? Os bichos lá, eles tinham que se juntar e formar um grande robô. E esse robô é constituído de partes, ó. O Ranger azul, o Ranger amarelo, o vermelho, né, o preto e por aí vai, tá bom? E aí ele fazia esse negócio enorme aí. O inflamossoma é a mesma coisa no sistema imunológico. Ele é um conjunto de proteínas, tá bom? Que são proteínas que são inicialmente isoladas e que a partir de alguns estímulos imunológicos, como alterações no nível de cálcio intracelular, como entrada de patógenos estranhos que também culminam nessa alteração de cálcio, como entrada de coisas que liberem ATP, lesão celular que libera conteúdo intracelular e que também é reconhecido como um dump, aí essas moléculas começam a se juntar e fazer um megazord ao som de Go, Go, Power Rangers. Mentira, não é isso que toca. Mas o megazord, nosso inflamossoma, está montado. E a partir da montagem do inflamossoma, algumas coisas vão acontecer. Qual que é o mecanismo disso? Olha que interessante. Então, o patógeno entra, né? Começa, então, a ativar aí algumas proteínas endógenas que vão se ligando e vão formar o inflamossoma. O inflamossoma, por sua vez, tem duas funções. Ele vai clivar a caspase 1, tá bom? E vai, por sua vez, clivar a interleucina 1 na sua forma ativa, que é a interleucina 1-beta. Uma vez a interleucina 1-beta liberada, ela é liberada produzindo febre. Além da interleucina 1, na verdade, a gasdermina D, que é uma outra proteína importante, também é liberada e ela tem uma função bastante peculiar. Ela abre poros na célula fazendo esse poro de gasdermina. Uma vez que o poro de gasdermina é formado, a interleucina 1-beta é liberada
para que o paciente tenha as manifestações de uma doença inflamatória, por exemplo, ou, né, faça febre, etc. Então veja que é um mecanismo muito, muito rebuscado que termina com a morte celular por abertura de poros. O nome disso é piroptose, tá bom? Então matei a célula formando poros nela por ativação do sistema imune inato, isso é piroptose, às custas do inflamossoma que se ativa, que vai clivar a caspase, transformando a caspase numa forma ativa. A caspase, por sua vez, é a tesourinha do sistema imunológico, como a figura mesmo representa, e vai ativar tanto a gasdermina D quanto a interleucina 1-beta. Gasdermina D faz o poro, por esse poro vai passar a interleucina 1-beta, que faz os fenômenos inflamatórios, e a célula vai morrer. Certo? Esse é o mecanismo da autoinflamação. E autoinflamação tem que ter febre, tá bom? Para efeito de provas, autoinflamação tem que acontecer a febre. E a febre tem uma série de mecanismos e uma série de citocinas responsáveis, mas a citocina primária principal é a interleucina 1-beta. Uma vez ela sendo liberada, ela estimula outras citocinas a serem liberadas. Então, a IL-1-beta sendo liberada estimula a interleucina 6, que vai para o fígado por sua vez, e estimula o fígado a produzir os reagentes de fase aguda, né? Então, ferritina, proteína amiloide A, PCR, etc. E aí, uma vez produzido, ele pode até retroalimentar esse processo. Lembrem-se que quanto mais estimulo o fígado a liberar agentes de fase aguda, mais proteína amiloide eu posso liberar. Essa proteína amiloide, por sua vez, pode se dobrar muito mal, né, de uma forma errada, e depositar nos tecidos, fazendo a amiloidose AA, ou seja, secundária. Então aqui você já pode fixar uma coisa. Doenças autoinflamatórias, elas culminam, se não tratadas, na produção de proteína amiloide em excesso, que deposita no tecido e evolui com amiloidose secundária, amiloidose AA. Veja que tem uma série de outros fenômenos que vão acontecer ali, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque o mais importante é lembrar disso, que a febre estimula mais reagentes de fase aguda e que o paciente não tratado pode ter amiloidose também, tá bom? Vamos falar então, e agora vocês vão ver uma série de siglas aparecendo, tá? A primeira é a PIFAPA, que é uma síndrome que os pediatras já estão mais familiarizados, certo? A PIFAPA nada mais é do que um acrônimo chamado de febre periódica, com estomatite aftosa, faringite e adenite. Ela é a síndrome autoinflamatória de todas mais comum. Como assim? Bom, de todas as síndromes autoinflamatórias, lembrem que eu conversei que são doenças no geral monogênicas. A PIFAPA não é monogênica, ela é multifatorial. No geral, os pacientes podem apresentar, e quando eu vou atrás desse paciente do gene responsável, eu não encontro, né? Eu não tenho um gene definido. Tem várias casuísticas tentando achar um gene responsável por ela. Alguns locais têm alguns genes definidos, mas não, para efeito de prova. E na prática clínica a gente não sabe ainda quem é. Existem alguns estudos até que falam que seria um espectro da doença de BC, tá bom? Um espectro um pouco mais brando da doença de BC aí autolimitado. Tá? Esse paciente com PIFAPA, ele tem que ter descartado infecção. É o paciente pediátrico que vai no PS a cada 3 semanas aí em média, com uma garganta ruim, com afta na boca. E aí recebe antibiótico todo mês. Então a história é clássica, é paciente com febre periódica, e realmente é periódica porque os pais falam, olha, a cada 3 semanas esse paciente o meu filho tem febre, né? E aí a cada 3 semanas eu vou pro PS, então a mãe já até sabe quando vai dar essa febre no paciente. E eu preciso descartar a infecção em toda doença autoinflamatória, mas na PIFAPA especialmente, porque é extremamente periódico, muito, muito certinho, tá? E aí eu posso fazer até strep test, né? E aí quando eu faço strep test eu vejo que aquilo não é bacteriano, isso vai me falar a favor de PIFAPA. É um quadro recorrente, né? Que acontece sempre, a cada 3 semanas, e que não tem infecção associada. Ela é uma doença bimodal, ela acomete geralmente aí por volta dos 3 anos e pode acometer na adolescência, mas é muito mais difícil, aí relatos a partir dos 16 anos, por exemplo. Tá? Bom, o que é importante saber da PIFAPA? A duração, ela dura de 1 a 2 dias em média aí a febre, tá bom? A febre, ela não costuma durar mais do que isso, não. Os marcadores inflamatórios, eles aumentam. Então, VHS, PCR e proteína amiloide A aumentam. O paciente tem aftas unipolares. O que é isso? Afta só na região oral. Não faz aftas bipolares, como o paciente com BC, por exemplo, tá bom? O paciente, durante a crise, faz um quadro de faringotonsilite. O paciente faz uma faringite super feia, com adenomegalia. Então, vocês podem ver aqui na figura que são pacientes que apresentam esses quadros horrorosos, tá? E aí, esses pacientes, você olha, você acha que é bacteriano, geralmente, dá antibiótico e o paciente já ia melhorar. Então, não foi o antibiótico que melhorou. Então, a história clássica é essa, o paciente dá as idas ao PS frequentemente, mas uma coisa super mega importante que eu tenho que lembrar na PIFAPA é, não tem acometimento de pele
e não costuma ter dor abdominal. Então, se você vê uma questão de prova, por exemplo, ou mesmo um paciente que tem dor abdominal intensa durante as crises e que tem lesões de pele, não é PIFAPA. Pode confiar no tio Alex, tá bom? Esses são os critérios diagnósticos, na verdade, que vêm sendo cada vez pensados em se modificar, porque muito mais do que o que tem que ter é o que não pode ter, como a pele, por exemplo, tá bom? Então a febre desses pacientes é regular, geralmente nós não temos pacientes com febre no primeiro ano de vida para a PIFAPA, porque febre no primeiro ano de vida recorrente indica doença ruim. Tá bom? Pode ser autoinflamatória? Super pode, mas não é PIFAPA porque é uma doença muito autolimitada. A PIFAPA é uma doença benigna, tá? A PIFAPA, os pacientes remitem por volta do 8º ano de vida, mesmo sem tratamento. Então é uma doença que não tem que preocupar os pais, você tem que diagnosticar e orientar esses pais aí, tá bom? E aí o paciente ele pode ter então a estomatite aftosa, a faringite e a linfadenite cervical, tá bom? Lembrem-se que eu tenho que descartar uma série de condições. Uma dessas condições é a neutropenia cíclica. São pacientes que têm defeitos na elastase do neutrófilo e aí essas doenças, os pacientes têm morte de neutrófilo a cada 28 dias em média. Então eu faço um hemograma na morte do neutrófilo, depois recupera. E aí depois no mês seguinte a mesma coisa acontece. O paciente da PIFAPA não faz neutropenia. Então cuidado porque é uma doença grave a neutropenia cíclica, que o paciente pode ter infecções graves e morrer. Na PIFAPA não tem infecção acontecendo, é um quadro autoinflamatório. Tá bom? E esse paciente entre crises fica normal, ele não tem alteração de apetite, não tem alteração de crescimento, esse paciente está ótimo e sem sintomas nos intervalos aí, tá bom? E aí, fora da idade, né, aí por volta da idade adulta, a gente não vê na prática clínica, está descrito, a gente talvez mude isso mais pra frente aí, a gente não costuma descrever muito isso não, tá bom? Fiquem tranquilos. Como é que eu trato a PIFAPA? Eu posso usar o corticoide nas crises e a dose geralmente que a gente faz é essa, é 1 mg a 2 mg por quilo de peso na crise. Então eu dou na crise, acabou, abortou a crise. Quando o paciente começa a ter muitas crises recorrentes e essas crises começam a demandar o uso de corticoide 2 vezes por mês no mínimo, aí não é legal a gente deixar o corticoide. A gente acaba usando, na verdade, um tratamento de manutenção como a colchicina. E a colchicina tem doses muito variadas aí de acordo com o que vocês estão lendo, tá bom? Mas não costuma perguntar em prova a dose da colchicina, porque isso varia um pouquinho. Tem algumas literaturas que fazem cálculo por peso, outras fazem, né, na verdade, a dose direta. Então, meio comprimido para o paciente de abaixo dos 5 anos e acima já começa a ser 1, então isso vai variar um pouquinho, não se preocupem, tá bom? Mas a colchicina vai entrar em qual contexto? Quando o paciente demanda mais corticoide do que 2 vezes por mês. Na verdade, a segunda vez por mês já não é legal. A literatura fala de usar a cimetidina de 20 a 40 mg por quilo por dia. Nós não encontramos mais a cimetidina, então a gente tem que manipular. A resposta é ruim, o manipulado tem um gosto horroroso, então as crianças tendem a não gostar. Uma outra opção que é completamente curativa, né, a gente fala em 99% das vezes, é a tonsilectomia, desde que todo o tecido amidaliano e periamidaliano seja retirado, né, uma adenotonsilectomia na verdade, tá bom? Por quê? Porque esses pacientes, eles remitem completamente do seu quadro, independente da cirurgia, então às vezes a cirurgia não é necessária se os pais entenderem isso, você submete a criança a um procedimento cirúrgico que talvez não seja uma boa, mas é um tratamento curativo. Não tem muito uma ordem para você indicar, o que a gente faz no geral é, tá com corticoide? Vai para a colchicina ou para a cimetidina e quando não tem uma resposta boa com um ou com o outro, a gente faz a tonsilectomia desse paciente, tá bom? Agora a gente muda um pouquinho e passa um pouquinho, os clínicos também começam a ter contato com a febre influenza do Mediterrâneo, porque são pacientes que vão até a idade adulta muito bem, obrigado, tá bom? E aí a gente pode esbarrar com esses pacientes, quem são eles? A primeira coisa mais importante que eu tenho que lembrar é que ela é a síndrome autoinflamatória monogênica mais comum, e veja que eu falei monogênica. Por quê? Porque a PIFAPA é a mais comum das autoinflamatórias, e aí eu tô falando agora da síndrome monogênica mais comum. Quem são esses pacientes? Bom, os pacientes têm uma idade média de início entre 5 e 15 anos, tá? Não costuma começar antes, geralmente antes a gente já pensa em outro diagnóstico, tá? Mas 90% dos casos são em pacientes jovens, então até os seus 20 anos ali o paciente já vai começar a ter as crises. Esses pacientes, diferente da PIFAPA, tem uma febre que pode durar um pouquinho mais.
O pacientinho da PIFAPA, ele vai ter uns 2 dias no máximo de febre, no máximo, no máximo. Aqui não, o paciente pode ter 3 dias de febre tranquilamente, mas com episódios também autolimitados. E dificilmente o paciente tem mais de uma crise por mês. No geral, o paciente tem uma crise a cada 2 meses ou uma crise por mês, tá? Esse é o padrãozinho da febre familiar do Mediterrâneo. Então o paciente começa ali, olha o pico, que interessante. O pico da febre, a febre mais intensa, acontece por volta do primeiro para o segundo dia e até o terceiro dia o paciente mantém ali a febre dele. Tá bom? Então isso é importante também. Como é que é o quadro clínico desse paciente além da febre, né? Porque a febre, na verdade, óbvio que tem que estar presente e o mais importante, a febre ela é associada a uma inflamação estéril. Eu não vou encontrar um quadro infeccioso acontecendo ali. Esse paciente, ele vai ter os P's e o A, né? Na verdade, ele vai ter a peritonite, a pleurite, ele vai ter artrite, artralgia e ele também, na verdade, tem um eritema que parece uma erisipela, uma lesão mais erisipeloide, que ela aparece ali, você olha e fala, tem cara de erisipela, vou dar antibiótico, mas de repente aquela lesão some. Né? Às vezes nem quente é, inclusive, o paciente olha e fala, eu vou ter crise, então ela até funciona até como um pródromo. Você trata, né, a crise da febre familiar e a pele limpa. Então não é, obviamente, um fenômeno, uma erisipela efetivamente. Mas lembre-se que o paciente faz febre e às vezes o paciente tem dor no peito, pela pleurite ou dor carné, uma pericardite pode acontecer também, o paciente pode ter artralgia, artrite, dor nos joelhos, então é a febre sempre com uma dorzinha acompanhada. E dor abdominal, peritonite, o paciente às vezes faz até constipação, inclusive, tá bom? Esse paciente, quando, né, e aí a gente tem que lembrar que toda doença autoinflamatória que faz febre, 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 e eu não trato, pode evoluir para amiloidose. E a amiloidose, a adora o rim, certo? E aí o que vai acontecer? Esses pacientes vão começar com proteinúria. Então, frente a um paciente com doença autoinflamatória, vale a pena avaliar a proteinúria desses pacientes aí. Quem são os pacientes que mais fazem amiloidose? São os pacientes que têm essa mutação nesse exon especificamente aqui, que é o M694V. 20% dos pacientes têm essa mutação aí. E essa mutação, ela traduz uma resposta muito ruim à colchicina, tá? A colchicina, eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ela é o padrão ouro de tratamento. E aí, sendo o padrão ouro de tratamento, porque ela age diretamente na fisiopatologia, tem que responder. Só que essa mutação especificamente, ela não age num sítio, ela está em um sítio onde a colchicina não tem muito poder, digamos assim. E aí os pacientes podem continuar tendo crise. E aí, por terem crises não tão controladas, o paciente tem maior probabilidade de evoluir para amiloidose. Então veja na fisiopatologia que eu tenho uma mutação no gene MFV, que é o gene responsável. Esse paciente forma uma pirina mutada, que é uma proteína importante na formação do inflamossoma. E esse inflamossoma, ele não tem uma regulação negativa. Então ele começa a ativar, ativar, ativar. Lembra que eu falei qual que é o papel do megazord, do inflamossoma? É liberar ou clivar a interleucina 1-beta, né? Ela é uma pró-interleucina, ou seja, não tem atividade ainda catalítica importante, né? Não tem ainda aquela ação na produção de febre. Quando ativa, né, essa interleucina 1, ela se liga ao seu receptor e ela faz o quê? Febre com as serosites. E aí esse paciente, uma vez que tem febre e serosite intensa, o que vai acontecer? Ele pode fazer um aumento da SAA. Quem que é SAA, Alex? É a substância amiloide A ou proteína amiloide A. Na verdade, do inglês seria o serum, né? Amiloide A sérico, digamos assim. E aí, uma vez que aumenta o amiloide A sérico excessivamente, você tem deposição ali no rim, fazendo a amiloidose AA, certo? Secundária. Quando eu trato com a colchicina, na verdade, eu impeço essa hiperativação do inflamossoma e aí, portanto, eu não tenho essa progressão do quadro. A inflamação cai, o amiloide acérico cai. Então essa é a fisiopatologia da doença, certo? E o tratamento realmente é com a colchicina e a resposta com a colchicina é muito boa, dramática, os pacientes tendem a responder muito bem. Quando o paciente não responde com a colchicina ou tem alguma complicação, aí o que a gente faz? A gente pode usar bloqueadores da interleucina, né? A medicina hoje ela se baseia muito nisso, bloquear a interleucina. Bloquear a interleucina 1-beta tem várias formas. Eu tenho o ananquinga, eu tenho que é um antagonista do receptor da interleucina 1-beta, eu tenho o canakinumab, que é um anti-interleucina mesmo, e o rilonacept, que é uma proteína de fusão. Tá? Eu tenho o tocilizumab, que é o anti-L6, que a gente conheceu muito aí na Covid, né? E o anti-TNF, que é o etanercept, o adalimumab e tal, e a gente pode utilizar até o infliximab também. Hoje se estuda também os inibidores de JAK, tá? Para tratamento da febre familiar do Mediterrâneo, quando não responde a colchicina, mas a colchicina ainda é o padrão ouro, que é o que pode aparecer na tua prova, belezinha? O que é importante lembrar da colchicina, Alex? É importante lembrar que a
faixa terapêutica é muito estreita, então a dose máxima tolerada por um paciente, ela é muito próxima da dose tóxica e a dose terapêutica, é difícil manejar, né? E eventualmente você tem um paciente que está controlado das suas crises, mas começa com diarreia, tá? Então isso é super importante. 10% dos pacientes vão ter esse distúrbio no trato gastrointestinal e o mais importante é que eles, no primeiro mês principalmente, depois tende a melhorar, tá? A não ser que seja uma toxicidade, aí você tem que suspender, não tem jeito, é um paciente que não melhora de jeito nenhum. Mas é importante lembrar que esse paciente eventualmente precisa repor B12, porque a colchicina, ela atrapalha diretamente na absorção da B12 por conta desse mecanismo de toxicidade dela. Então, às vezes o paciente tem B12 baixas, e B12 baixa não é bom, a gente tem que repor para esse paciente aí, tá bom? Em altas doses, o paciente masculino pode ter azospermia, mas ela é segura na lactação e ela é segura na gestação, então não é necessário suspender para a mãe que está amamentando ou que está grávida, tá bom? E aí lembrem-se que os pacientes podem não responder, geralmente quem não responde à colchicina é aquele paciente com aquele exon alterado, que é o M694V, que aí pode ter amiloidose mais facilmente. Mas o mais importante quando eu falo de colchicina, além da faixa terapêutica, é a questão de interações medicamentosas, né? Ela pode interagir com ciclosporina, com frutas cítricas como a toranja, a laranja, etc. Então a gente tem que afastar, né, na verdade, a dose tomada daquilo que eu vou ingerir. O fluconazol, que é super mega usado, e as estatinas e diurético, né? Porque pacientes mais velhos podem eventualmente precisar, ou até um paciente jovem também, tá bom? Saindo um pouquinho, então, dessa síndrome super comum, a gente vai passar agora para algumas síndromes um pouquinho mais incomuns, mais importantes também. A primeira é a CAPS, né? Que são as síndromes periódicas associadas às criopirinas, que são proteínas que são ativadas pela mudança de temperatura no frio. Quem que é o paciente com CAPS? Nós temos os pacientes com CAPS, na verdade, são pacientes de uma doença espectral. O que significa isso? Dependendo da mutação ou dependendo da quantidade de uma proteína ou ausência de uma proteína, eu tenho polos diferentes. E os polos vão de leves, moderados até graves. E na CAPS é o que acontece aqui. Então a CAPS ela é dividida basicamente em 3 doenças. A primeira é a FCAS, que é a síndrome familiar associada ao frio. Esses pacientes, e aí, bom, é uma doença autossômica dominante, né? Num gene NLRP3, esse é o nome do gene, NLRP3, que é um gene de um inflamossoma, tá bom? Esses pacientes, eles vão ter o quê? Eles vão ter quadros induzidos por frio. O paciente entra num local gelado ou está em um país gelado, ao contato com frio, ele evolui com lesões urticariformes. Veja que eu não falei urticárias, eu falei urticariformes, porque se eu fizer uma biópsia ali e olhar, ela tem achados não compatíveis com urticárias normais. Vocês sabem que uma urticária normal, ela tem infiltrados celulares bastante específicos, na verdade, e são lesões que desaparecem rapidamente, em menos de 24 horas, não deixam lesão residual, não doem e não trazem sintomas associados. Então aqui é diferente. O paciente tem uma lesão urticariforme, não chega a coçar, o paciente pode ter ardência na lesão, inclusive, e ela às vezes não desaparece em 24 horas, tá? E aí ela é induzida pelo frio, então o paciente tem contato com temperaturas baixas e acaba apresentando as lesões. Junto com as lesões, ele faz um quadro de febre, tremor, parece um paciente séptico, assim, com chills, assim, ele bate, né, o queixo, etc. E ele pode ter também artralgia e conjuntivite, então um olhinho vermelho ali para vocês lembrarem disso, tá? O que é importante desse paciente aqui é que existe um teste que nós fazemos muito para urticária ao frio. Existe uma entidade clínica chamada de urticária ao frio. E esses pacientes com urticária ao frio, ele tem um quadro clássico, que quando ele pega gelo, por exemplo, ele tem lesão no contato exatamente do local. Então é aquele cara que levou refrigerante assim no braço e quando tira tem um vergão no local do braço. A gente faz um teste chamado de teste do cubo de gelo, que a gente põe um cubo de gelo derretendo em uma média de 4 graus ali, né? Que é quando começa o derretimento, a gente vê a aguinha num saquinho e põe em contato no braço do paciente. E aí, esse paciente com urticária ao frio tem lesão positiva, né? Quando a pele começa a reaquecer, sobe uma urtica, é bem bonito de ver. O paciente com CAPS não vai ter isso. O paciente com CAPS, se eu testar com um cubo de gelo, ele não tem lesão. Ele vai ter um teste negativo. Então, cuidado, ele só vai ter a crise quando o corpo dele é exposto à condição de frio. Num
polo moderado, eu tenho a síndrome de Mucoels, que tem exatamente tudo que eu falei, mas também pode ter surdez neurosensorial. Então é um paciente que começa a não ouvir, e os testes, né, a audiometria mostra, na verdade, um problema interno, de ouvido interno, com surdez neurosensorial, na verdade. E aí, lembrem-se, é um paciente que é um pouco mais grave, mais inflamado, portanto, tem maior chance de fazer amiloidose aí, 25% com lesão renal. Mas o paciente mais grave que o pediatra pode ter contato, por exemplo, é o paciente com NOMID ou SINCA, né? NOMID ou SINCA são siglas, na verdade, que significa Síndrome Inflamatória Sistêmica de Início Neonatal, é mais ou menos isso o significado. Esses pacientes são muito graves, eles têm tudo o que eu já falei, além de destruição articular por artrites gravíssimas, a surdez é instalada, os pacientes podem ter meningites assépticas de repetição, podem ter alterações aí visuais, intelectuais, então são pacientes muito, muito, muito graves. É o paciente que já nasce na UTI neonatal e já é levado já para uma UTI, ele nasce ali na verdade no momento do parto e já é levado para a UTI neonatal porque ele já está com febre. Ele entra até no diagnóstico diferencial daquelas sepses neonatais precoces, assim, porque o paciente já nasce febril. E aí é super importante tratar precocemente esse paciente, não só por esses problemas todos que podem ser evitados se eu tratar certinho, como também pela própria amiloidose, tá bom? Então, de um lado eu tenho a doença leve e de outro a doença grave. Esse é o paciente com CAPS, é muito mais, ela foi descrita em locais frios, né? É o paciente que está no local frio lá e ele acaba tendo febre com a lesão cutânea e dor articular. O tratamento, quando é uma eficaz, ou seja, aquela síndrome mais leve, eu posso dar corticoide na crise também, você vai ver que na doença autoinflamatória isso é muito comum, tá? Mesmo na febre familiar isso pode ser feito, mas como responde muito bem a colchicina, eu já dou colchicina direto, tá? Ou eu posso dar anti-inflamatórios não hormonais. Teoricamente, se eu der anti-interleucina 1, eu melhoro muito mais, isso tem estudos, na verdade, né? O impacto de qualidade de vida desse paciente, porque é um paciente que mora no local frio, por exemplo, então a chance de ter muitas crises é enorme, e aí eu consigo evitar crises tratando ele profilaticamente. Quando eu conheço o meu gatilho da minha doença autoinflamatória, eu conheço a profilaxia, que é evitar o frio ou tratar precocemente, tá bom? Quando eu falo de uma doença mais grave, então o polo médio, que é o Mucoels, ou o NOMID SINCA, que é o polo grave, aí não tem jeito, aí eu tenho que dar anti-L1 para esses pacientes aí, porque o paciente tem que ter controle de doença para evitar amiloidose e evitar esses gatilhos, além de evitar também os quadros graves, né, a surdez, a artrite, né, esses pacientes são extremamente graves, tá? Vamos mudar um pouquinho de síndrome, vamos falar agora da síndrome associada, né, síndrome periódica associada ao receptor do TNF. O nome para os íntimos, TRAPS. TRAPS é uma sigla que significa, né, TRAPS, né, de armadilha, síndrome periódica associada ao receptor do TNF. O que acontece aqui? Esses pacientes têm uma hiperativação do receptor do TNF, como se ele estivesse frequentemente ativo, ligado, aceso. E aí esses pacientes têm uma produção enorme de TNF-alfa, obviamente, e também interleucina 1-beta. A mutação também é autossômica dominante e ela vai acontecer onde? Ela acontece nesse gene aí, que é o receptor da superfamília 1A do TNF, tá bom? Esses pacientes, também como o SINCA-NOMID, eles apresentam quadros bem precoces, tá? Nos primeiros dias de vida, começam com febre. Alex, mas qual que é a diferença? Tá muito igual. A grande diferença é a duração dessa febre. Esses pacientes com TRAPS, ao longo da vida, eles fazem febres de 20 dias de duração, de 30 dias de duração, e não baixa, tá bom? Não baixa. Ou seja, por ser um paciente que tem muita febre, é muito inflamado, ele é um paciente com risco alto de amiloidose. 30% dos pacientes podem ter amiloidose, tá? Esse paciente tem febre com dor abdominal intensa. Ele é um diagnóstico diferencial importantíssimo de febre familiar no Mediterrâneo. Ele também tem um eritema migratório que lembra erisipela, mas ele migra bastante. E o mais comumente descrito, e a gente vê na prática, é o paciente que tem um edema bipalpebral, tá bom? Ele faz esse inchadinho ali em cima dos olhos que vocês podem, né, observar na figura. Não é um angioedema alérgico, é um edema bem aqui superior, tá? E com os quadros de febre. O paciente pode ter sintomas neurológicos, pode ter neurite óptica, crises convulsivas e irritabilidade. O espectro da doença TRAPS é enorme, mas para diferenciar é o paciente com edema bipalpebral que tem febres duradouras aí de quase 20 dias ou mais, na verdade, né, de duração. Tá bom? Essa aqui é uma lesão também que é bastante característica, o paciente faz esses quadros de lesões erisipeloides mesmo, eritemas assim que vão migrando ao longo da crise, tá? E não costumam doer, o paciente não refere sintoma, né? É mais um achado ali.
Como é que eu trato esses pacientes? Corticóide na crise não costuma responder muito bem. O paciente ele vai ter uma febre mantida, na verdade, então no geral não funciona. Como é um paciente que vai ter muita crise, uma febre muito, né, de uma duração muito intensa, esse paciente não vai ter boa resposta e pode ter amiloidose. Então eu vou tratar esse paciente como? Fazendo terapia de manutenção. E aí lembra que o distúrbio é no eixo do TNF, portanto eu tenho que bloquear o TNF, e a melhor droga para isso, tá, é o etanercept. Então o etanercept é uma primeira escolha, eu utilizo. Quando não responde, eu vou utilizar bloqueadores da interleucina 1 beta. Eles são muito caros, então a gente geralmente não começa por eles, a gente começa pelo etanercept aí. E os pacientes respondem, tá? Quando não, a gente troca para inibidores da interleucina 1, e o canakinumab é a droga de escolha, tá bom? E eu vou tratar esse paciente assim. E a síndrome de hiper-IgD? Essa é uma síndrome bastante clássica também, tá? E é uma síndrome importante. Por quê? Ela é uma doença também espectral, de 2 polos. Assim como o CAPS, aqui eu tenho polos também, mas aqui não são 3, são só 2 polos, tá? Esses pacientes foram descritos, na verdade, lá em 84, por Van der Meers, com febre com aumento de IgD. Alex, é verdade, tem a imunoglobulina D, para que ela serve? Para nada, serve para nada, né? A gente sabe para que a IgG serve, a IgA, a IgM, a IgE, para IgD. Ele é um marcador de linfócito pré-B, só. Não achamos ainda o papel patológico dela. Tanto que o nome síndrome de hiper-IgD talvez aí caia em desuso. Por quê? Porque, na verdade, ela é muito mais, o IgD aumentado, é muito mais um epifenômeno do que tem algum papel patológico em si. Essa é uma doença um pouquinho diferente porque, na verdade, é uma doença na via do colesterol. O paciente não tem a mevalonato quinase lá na via do colesterol e, por não ter, ele começa a acumular precursores ruins e não ter precursores bons e muito menos o colesterol. Tá? Esse paciente é um paciente clássico de prova, porque é um paciente que ele pode ter gatilhos com vacinas. Então é um paciente que você vacina, ele faz febre com algumas outras coisas. E todas as vezes acontece isso, independente da vacina. Falou vacina, ele tem febre já, é um negócio super clássico assim, tá bom? Os polos são polos leves e polos graves, na verdade, né? Quando eu falo da síndrome de hiper-IgD, geralmente eu me refiro ao polo leve. Esse é um paciente que não tem acometimento do sistema nervoso central. Ele tem vários achados como febre, dor abdominal com diarreia, adenomegalia, inclusive fixa, às vezes, independe do quadro febril, ele vai ter adenomegalia e adenopatia, pode ter lesão de pele, lesões purpúricas, etc. Mas, de jeito maneira, acomete o sistema nervoso central. Agora, o paciente que tem a acidúria mevalônica, porque lembra que eu não tenho a mevalonato quinase, portanto, eu tenho o acúmulo do ácido mevalônico. E a acidúria mevalônica é uma doença grave em que compromete o sistema nervoso central. Então, é uma criança que tem um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso absurdo, tá? É uma criança que pode fazer vasculite do sistema nervoso central, então é uma criança muito mais grave. Tá? E aí esse paciente faz, né, pode fazer meningite asséptica, é um paciente mais ruim mesmo, e é um quadro bem precoce, tá? Essa é a fisiopatologia dela. Basicamente, eu não tenho aqui, né, a mevalonato quinase, e aí a via, portanto, não consegue continuar. O problema é que esta via tem alguns precursores, farnesil e geraniol, que são precursores da via do colesterol, que são super importantes na regulação negativa do inflamossoma. Lembra que o inflamossoma fica ativo o tempo todo nessas doenças autoinflamatórias? Quando eu tenho esses 3 precursores ali, eu acalmo o inflamossomo, eu não vou ativar o inflamossomo. Agora, se eu não tenho eles, o que acontece com o inflamossomo? Maluco, fica se ativando, etc, né? Procaspase 1, cliva a interleucina 1 beta, inflamação, febre. Então é assim que a doença acontece, tá bom? Então, esse paciente tem uma febre um pouquinho maior, uma duração um pouquinho mais prolongada. São 3 a 7 dias no geral de febre. Então, imagine o seu filho tendo febre por 7 dias. E eles não tendem a responder à colchicina. Óbvio, eu vou na literatura e eu acho 2 casos. Mas a colchicina não age na região do inflamossoma onde o problema está. Né? Não é nem no inflamossoma o problema. Lembra que o problema, na verdade, são na ausência dos reguladores negativos ali do inflamossoma, né? Esse paciente vai ter dor abdominal, geralmente o mecanismo é por adenite mesentérica, então ele vai ter muita adenite mesentérica, vai ter diarreia, essa dor abdominal ela é importante, a adenomegalia cervical acontece, ela é dolorosa mesmo fora da crise, então é uma doença muito chata, muito debilitante para os pacientes. E pele, tudo pode acontecer. O paciente pode fazer um exantema durante a crise, pode fazer lesão purpúrica, ele vai ter artralgia também, é uma lesão que pega serosa, uma doença que pega serosa também.
E o mais importante, que não é comum das outras, o paciente pode fazer ativação macrofágica, ou HLH, né, que é a linfohistiocytose hemofagocítica, tá bom? 3% desses pacientes vão ter amiloidose. Então, de todos os outros, né, tirando o PIFAPA que não tem amiloidose, aqui é a menor índice de amiloidose dos pacientes, tá bom? Muito bem. Quais são as características clínicas da síndrome mevalônica? Olha que interessante essas figuras, né? É um paciente que tem alguns achados bem sugestivos. Você olha essas fotos aqui, pra gente que é da área, a gente já tem que pensar em síndrome de hiper-IgD, no caso a síndrome mevalônica. O paciente tem uma fronte bastante alargada, tá bom? É super sugestivo. O paciente tem um aumento do volume abdominal super diferente, na verdade, não é nada característico de outras síndromes pra gente. O paciente tem uma adenopatia enorme ali. Você olha, você vê que esse paciente ele é sindrômico, ele tem esse alargamento da fronte com a implantação do cabelo lá em cima, e tem essa testa aumentada aí, tá? Isso aparece em prova, tem que chamar atenção. Às vezes eles fazem um pouquinho de hipotelorismo, então o olhinho fica mais juntinho ali, né? Como a gente pode olhar ali, tá? Então é bem característico. Quando a gente olha, a gente que é da área, olha e fala, cara de acidura mevalônica, tá bom? O paciente já nasce já com essa alteração morfológica, isso vai se acentuando aí ao longo da vida, inclusive, pelo menos na infância. Algumas particularidades no diagnóstico da hiper-IgD, tá? O paciente, ele vai ter elevação da IgD, né, que não é todo lugar que faz, e elevação da IgA, principalmente durante as crises, tá bom? 50% dos pacientes aumentam a IgA durante a crise. O diagnóstico, o melhor diagnóstico, na verdade, seria feito laboratorialmente, né, não genético, com a dosagem do ácido mevalônico na urina durante a crise. Ele traz uma especificidade altíssima, de quase 99%, tá? E aí o paciente teria bastante... você conseguiria tratar esse paciente mais assertivamente. O colesterol pode ajudar também no diagnóstico. Ele costuma vir baixo, porque lembra que a via do colesterol está suprimida. Esse paciente, na verdade, ele não tem produção de colesterol aumentada, até pode ter um pouco dependendo da quantidade de enzimas, e aí essa figura ela mostra basicamente isso, né? Quanto à presença de enzimas na medida que eu vou perdendo. Então, quanto mais enzimas, polos, né? Eu vou ter o paciente saudável. Quando eu tenho um paciente com hiper-IgD, eu tenho um pouco mais de enzima, então o paciente tem um quadro mais moderado, e à medida que eu tenho uma redução completa nas enzimas aqui, eu tenho, além de mais ácido mevalônico urinário, eu tenho quadros mais graves, o paciente tem mais manifestações clínicas também, tá bom? Então isso é super, super importante. Como é que eu trato hiper-IgDA e corticoide nas crises? Sim, esse paciente pode usar corticoide nas crises, vocês já estão craque sabendo. O etanercept também é uma primeira droga de escolha, assim como lá no TRAPS, tá? E aí quando não responde, eu vou bloquear a interleucina 1 beta usando canakinumab, que é uma droga de escolha, mas muito cara, como eu já comentei. Então, obviamente, que eu não vou começar por ela, salvo algumas exceções, como, por exemplo, quando o paciente tem amiloidose já. Muito bem, como é que eu faço essa abordagem inicial de tanta informação que se parece, né? Na verdade, na prova, dificilmente vão pedir para vocês diferenciar essas síndromes todas, a não ser que tenha alguma coisa muito característica, tipo a questão da vacina, a questão do frio, etc, né? Mas eu tenho sempre que lembrar, pacientes com febres recorrentes, descartei infecção, descartei câncer, descartei autoimunidade, aí eu tenho que avaliar qual que é a periodicidade dessa febre. Ela é realmente periódica, certinha, a cada 3 semanas para pensar em PIFAPA? Ela é recorrente? Quando ela acontece, ela tem acometimento de pele, mucosa, serosa, sistema nervoso central? Vamos dosar provas inflamatórias na crise e fora da crise. Dosei na crise, veio alto, dosei fora, veio baixo, extremamente sugestivo. Responde bem ao corticoide? Opa, então quando estas perguntas se satisfazem, isso pode ser uma doença autoinflamatória e manda pra gente aqui. Não é todo alergo-imuno que gosta, eu particularmente adoro, mas pode mandar pra gente. Se você pensou na síndrome, encaminha porque um especialista vai manejar esse paciente, certinho? Essa figura é muito interessante porque ela mostra os padrões de febre em cada doença. Então olha só que interessante, por exemplo, paciente com TRAPS, é uma bagunça, o paciente no geral, ao longo do tempo, ele tem febres e as febres o paciente está sempre ali, ó, vamos olhar aqui na figura, com temperaturas muito altas. Então ao longo do mês, né, em relação aos dias, o paciente tem febre quase o mês inteiro. Tá? A hiper-IgD também ali em cima, ó, aqui vamos olhar também, é um paciente que faz um quadro febril nos primeiros dias e vai baixando, mas dura uma média aí dos seus 7 dias. Olha a outra bagunça aqui, no paciente que tem um quadro grave de sincanomide, não tem padrão.
faz febre, não faz febre, não faz. Então, nem dá para usar a febre como parâmetro diagnóstico aqui nesse paciente, porque é um paciente extremamente grave e já tem outros achados clínicos ali que vão te fazer sugerir que aquilo é um paciente com sincanomide, né? Naquele espectro grave dos pacientes com CAPS, certo? Muito bem, o que eu tenho que levar para casa desse monte de informação diferentona, esquisita, desse abacaxi, né, igual a minha meia aqui. Deixa eu mostrar minha meia de novo, gente. Cadê? Aqui. Né, esse abacaxi. Então vamos lembrar e levar no coração algumas coisas. Primeira coisa, conceito, gente. Autoimunidade e autoinflamação são completamente diferentes. Autoimunidade, imunidade adaptativa, linfócito T autorreativo, B autorreativo, autoanticorpos. Autoinflamação, imunidade inata. Inflamassoma ou inflamossoma, porque vocês vão ouvir as duas coisas e tudo bem, tá? Megazord, que a gente conversou bastante, né? O complemento e citocinas, etc. Síndromes autoinflamatórias, no geral, são como? Como os pacientes se apresentam? Febre periódica, mais alguma manifestação. Geralmente é uma febre que não precisa ser periódica, mas pode ser recorrente. Acho que um termo melhor seria recorrente, tá bom? E manifestações como lesões de pele, serose e algumas com alguns gatilhos, como frio nos CAPS, pacientes com CAPS, ou vacina nos pacientes com hiper-IgD. A PIFAPA é a síndrome autoinflamatória mais comum, é a mais benigna e é a única que é autolimitada. O paciente vai remitir depois dos 8 anos ali em média, então a gente tranquiliza a família. É a primeira coisa a ser feita quando o diagnóstico de PIFAPA é dado, tá bom? Inflamação mais persistente, lembra, risco de amiloidose, por isso que eu tenho que diagnosticar e tratar. A maioria dos pacientes com doença autoinflamatória vão responder bem ao corticoide, mas quando a doença é grave, ou ela tem um padrão diferente, ou o paciente tem mais inflamação persistente, não dá para dar corticoide o tempo todo. Aí eu tenho que bloquear o TNF ou bloquear a interleucina 1-beta. Esses eixos são responsáveis por esse processo inflamatório intenso. Vamos de questão? Aí você acha que não cai, ó? IANSP, que é famoso pelas questões porradas de vez em quando, aparece aí de vez em quando. Olha só. Várias são as síndromes autoinflamatórias conhecidas. Conhecida para quem? Para você, né? Porque para mim não. A síndrome periódica associada ao receptor do TNF, que é o TRAPS, deve ser tratada com. Essa questão eu achei meio do mal, porque como é que trata a doença autoinflamatória? Você tinha que conhecer a doença autoinflamatória. Vamos pensar nas alternativas ali. TNF-alfa monoclonal. Acho que nem existe isso. Mas vamos pensar, se é uma doença autoinflamatória em que o TNF está alterado para cima, eu vou dar mais TNF? Eu vou dar mais fogo para essa fogueira toda? Não. Agente anti-CD20, rituximab, por exemplo. Eu falei em algum momento que TRAPS tem problema de anticorpos, que o linfócito B é o problema? Não. Lembra que é uma imunidade inata alterada e não adaptativa? Não. Inibidores de Janus quinase, né, os IJAKs, eles são as pequenas moléculas que a gente chama, elas são utilizadas para TRAPS? Primariamente não, até tem algum estudo aí, mas não. Aí pula D, anti-TNF-alfa ou anti-interleucina 1, na verdade é a resposta certa, tá bom? Mas por que eu pulei a D? Para explicar o que é essa siglazinha aí. CTLA4 ligado a IgZinho ali, o que significa isso? Significa, é o abatacept, tá bom? É uma proteína de fusão. Todos esses nomes com sept no final, é uma proteína de fusão, em que eu pego uma coisa que eu já tenho no corpo, digamos assim, um receptor conhecido que eu preciso, e ligo a uma imunoglobulina, geralmente G, né? Como assim? Lembra que a imunoglobulina é um Y, né? Ela tem os dois bracinhos assim, as duas ligações, e a parte fixa dela aqui, que é a parte efetora, inclusive. No geral, algumas drogas são recombinações que eu tiro essa parte, fico só com essa parte aqui, que é a parte, né, o domínio dela efetor, e eu ligo aqui uma outra proteína. Então eu tenho aqui uma proteína de fusão para fazer o que ela quiser. O CTLA4-IG é isso, que é o abatacept. Então eu tenho o CTLA4, que é um receptor que eu tenho, que é uma proteína super importante no processo de regulação da resposta do linfócito, da ativação do linfócito, inclusive. Então pacientes que não têm CTLA4 e existe uma doença que chama bem isso mesmo, né, uma haploinsuficiência do CTLA4, o paciente tem uma proliferação bizarra de linfócito. E ele não tem controle, porque não tem quem pare ele, que é o CTLA4. Então, na verdade, o CTLA4 é uma proteína que eu tenho, eles recombinam ela com, né, uma imunoglobulina, fica lá configuradinho, e aí eu tenho controle. Ele é usado em várias doenças autoimunes, até para artrite reumatoide pode ser utilizado, e para algumas doenças na imunologia, como a própria haploinsuficiência dele. Tá? Então, a resposta correta, na verdade, é o anti-TNF-alfa ou anti-interleucina 1. Não foi uma questão difícil se você conhecer quem são os remédios e saber que TRAPS existe, beleza?
É esse o nosso assunto, é um assunto que é tenso, que é complicado, eu sei, né, assim, que é difícil mesmo, mas se aparecer em prova, só o Medcofer vai gabaritar a questão. Então eu deixo para vocês aí, né, o meu grande obrigado, bons estudos, aproveitem, sempre à disposição aqui para dúvidas, um beijo enorme, cuidem-se!